E aí, galera rubro-negra? No fim do jogo entre Palmeiras e Fluminense, Abel Ferreira comentou sobre a partida da final da Libertadores, e foi aí que ele deu um pequeno vacilo. Uma fala solta, aparentemente inocente, mas que entregou mais do que ele gostaria, e Felipe Luiz captou na hora. Esse detalhe pode fazer mais diferença do que muita gente imagina. Mas antes de entrarmos nesse assunto, vamos atualizar a situação do Hulk que está de saída do Atlético Mineiro após a derrota para o Lanús na final da Sul-Americana. Será que realmente seria uma boa para o Mengão? Vem comigo que vamos contar tudo. A derrota do Atlético Mineiro na decisão continental trouxe um peso enorme para o elenco e, principalmente, para o seu jogador mais emblemático. O pênalti desperdiçado marcou profundamente o camisa 7, que deixou o gramado claramente abalado, sem conseguir sequer falar com a imprensa. A imagem dele caminhando cabisbaixo, enxugando as lágrimas, sintetizou o impacto emocional daquele momento. Não era apenas a frustração por perder uma final, era o sentimento de ter deixado escapar uma chance preciosa, ainda mais sendo ele um dos líderes técnicos e emocionais da equipe. O abatimento foi tão visível que reacendeu imediatamente todas as especulações sobre o futuro dele, que já vinham sendo comentadas há alguns meses. Essa questão sobre uma possível saída ganhou ainda mais corpo quando a derrota para o Lanús abriu espaço para que temas antigos voltassem à tona. Já existia a possibilidade de que o atacante repensasse seu futuro no clube ao término da temporada, mas o contexto da decisão acelerou essa movimentação. A combinação entre desgaste emocional, pressão acumulada e o sentimento de frustração pela perda de mais um título acabou funcionando como gatilho para intensificar a discussão. E dentro desse ambiente, uma novidade surgiu com força, vinda justamente do cenário nacional, o interesse declarado de outro grande clube brasileiro. Muito se falou em Flamengo, mas o Grêmio apareceu com força nesse debate, inserindo um componente novo e bastante relevante. A sondagem tricolor, realizada ainda antes da final, foi revelada por um perfil especializado que acompanha de perto os bastidores do clube gaúcho. A publicação indicou que a nova gestão gremista havia procurado o jogador para conversas exploratórias, apresentando um projeto esportivo e financeiro para a próxima temporada. O mais impactante, porém, foi a informação de que o atacante teria demonstrado apreço por aquilo que ouviu, algo que deixou claro que essa possibilidade não era apenas especulação solta, mas uma alternativa real que começava a ganhar contornos de negociação concreta. Com a derrota confirmada na decisão e todo o peso que ela trouxe, a tendência é que as conversas entre o Grêmio e o entorno do jogador sejam retomadas. O perfil que noticiou a sondagem afirmou que as partes voltariam a dialogar nos dias seguintes, especialmente porque o discurso apresentado por Odorico Roman teria agradado bastante ao atleta. A ideia de um novo desafio, em um clube que está se reorganizando e mirando um projeto competitivo, poderia oferecer ao atacante justamente o frescor emocional que ele parece buscar depois de uma temporada tão desgastante. Para um jogador que já conquistou muito e que vive um momento de reflexão, essa alternativa soa como algo plausível. Enquanto isso, o Atlético Mineiro tenta manter o foco na reta final do Brasileirão, mesmo com todo esse turbilhão ao redor. A equipe ainda tem 4 rodadas pela frente, tenta salvar a temporada com uma posição mais digna na tabela e trabalha para recuperar o ambiente depois da derrota continental. O time se encontra no meio da classificação e precisa somar pontos para tentar brigar por um espaço na zona de pré-Libertadores, algo que ainda é possível considerando a quantidade de vagas que podem ser abertas de acordo com os resultados das competições paralelas. Mesmo assim, não é simples blindar o grupo quando o maior ídolo do elenco vive um momento tão emocionalmente intenso. O cenário do Galo é complexo. A necessidade de reagir no campeonato nacional coincide justamente com a incerteza sobre o futuro de uma das suas peças mais importantes. Para o clube, perder um jogador com tanta influência técnica e simbólica é sempre um desafio enorme. A postura da diretoria nas próximas semanas será determinante para entender até que ponto existe disposição interna para lutar pela permanência dele ou se a saída será administrada de forma natural, considerando todo o contexto emocional vivido recentemente. A derrota na final não mudou apenas o humor do torcedor, mudou também a percepção sobre o momento do ídolo dentro do projeto esportivo. É nesse ambiente que crescem as conversas sobre mudança de ares.
A relação entre desgaste emocional e decisão profissional costuma pesar muito para jogadores experientes, especialmente aqueles que carregam responsabilidades enormes dentro do clube. A maneira como a temporada terminou, com uma derrota tão dolorosa e uma cobrança tão grande sobre o protagonista do time, pode funcionar como catalisador para que ele reflita sobre novos caminhos. E quando surge um clube grande, estruturado e com projeto ambicioso, a possibilidade ganha ainda mais força. Por isso o interesse gremista repercutiu tanto. A torcida do Galo observa tudo isso com um misto de tristeza e compreensão. Tristeza por imaginar a saída de um jogador que, ao longo dos últimos anos, assumiu o papel central em títulos e grandes momentos. Compreensão porque o torcedor percebeu o tamanho do impacto daquela derrota e enxerga que a situação pode realmente influenciar decisões pessoais. O sentimento geral é de que o clube vive um momento de transição, e a permanência ou não do atacante pode definir o rumo dessa reconstrução. É uma situação delicada, emocionalmente carregada, e que certamente vai mobilizar muito debate até o fim da temporada. Por outro lado, as notícias sobre a sondagem gremista já começam a circular também fora de Belo Horizonte. Cada nova informação, cada declaração sobre apreço pelo projeto, cada detalhe sobre as conversas iniciais aumenta a percepção de que a movimentação é séria. Ainda não há tratativas oficiais formadas, mas o simples fato de existir diálogo estruturado e interesse mútuo já é suficiente para criar expectativa no mercado e preocupação no ambiente atleticano. A derrota da final, por mais dolorosa que tenha sido, acabou abrindo espaço para que decisões importantes sejam aceleradas. E diante de toda essa movimentação, um assunto paralelo voltou a ser comentado nos bastidores, a especulação envolvendo o nome do atacante em uma possível aproximação com o Flamengo. Esse tipo de rumor cresceu nas redes sociais por conta do impacto emocional da derrota e pela admiração que alguns torcedores têm pelo estilo de jogo dele. No entanto, apesar das menções e da repercussão digital, a possibilidade de uma transferência para o rubro-negro é considerada remota. Não existe negociação, não houve avanço concreto e, dentro do cenário atual, a movimentação gremista é a única que ganhou contornos reais. A ligação do nome dele ao Flamengo ficou muito mais no campo da especulação espontânea do que em qualquer tratativa de bastidores. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Logo depois daquele empate sem gols com o Fluminense, o treinador português do Palmeiras soltou um discurso que muita gente no Flamengo já conhece de cor. A declaração veio carregada daquela mistura de confiança e desistência que Abel costuma usar para mexer com o ambiente. Ele afirmou que ainda acredita no título, mas ao mesmo tempo disse que o campeonato estaria praticamente entregue, justamente na semana em que o Flamengo pode confirmar a conquista diante do Atlético Mineiro, na Arena MRV. Dentro da comissão rubro-negra, a leitura foi imediata, não era um comentário solto, mas sim mais um movimento calculado dentro desse jogo psicológico que ele costuma aplicar. Para Felipe Luiz, que vive agora o papel de comandante, o alerta é direto. É preciso entender a lógica desse tipo de fala para não cair em armadilha emocional. A escolha das palavras do treinador português soou como uma reprodução quase literal de outras entrevistas passadas. Ele reforçou que focaria apenas na partida seguinte, que considerava o Brasileirão praticamente decidido, e que na hora certa faria um balanço completo do campeonato. Na prática, foi um discurso que os rubro-negros interpretaram como duplo. De um lado, ele indicava que a disputa pelo título estaria perdida, o que poderia aliviar a pressão sobre seus jogadores. De outro, deixava aberta a possibilidade de um desfecho heróico, caso o Palmeiras conseguisse reagir. Para o grupo de Felipe Luiz, esse tipo de oscilação não é novidade e evidencia como o adversário usa muito mais do que tática e técnica, usa a palavra como ferramenta de competição. Esse padrão remete diretamente ao que aconteceu no ano de 2023, quando o Botafogo liderava o Brasileirão com 13 pontos de vantagem, e o português repetia que o rival tinha tudo para ser campeão. Foram 4 entrevistas com o mesmo tom, todas reforçando essa ideia de que o título estaria encaminhado para outro clube. E todo mundo lembra como aquele campeonato terminou. A sequência reacendeu internamente no Flamengo uma conversa que voltou a ganhar força agora. Como interpretar discursos públicos de treinadores adversários,
como manter a concentração mesmo quando o clima externo tenta influenciar, e como blindar emocionalmente o elenco antes de uma decisão. O comentarista Ricardinho Martins foi direto quando analisou essa postura. Ele afirmou que aquilo tudo fazia parte de um jogo de cena muito bem montado e que a equipe rubro-negra precisava ficar atenta. Segundo ele, o treinador português estaria tentando transferir toda a responsabilidade para o outro lado, incluindo responsabilidades que envolvem a final continental. Para Ricardinho, as frases sobre desgaste, sobre falta de tempo de recuperação e sobre o outro time chegar mais forte funcionariam como preparação psicológica para os seus próprios jogadores, algo pensado para mexer com a narrativa antes mesmo das partidas. Essa leitura reforçou ao Flamengo e a Felipe Luiz que cada palavra pública tem peso dentro de um duelo desse tamanho. Entre os torcedores, a lembrança do que ocorreu com o Botafogo em 2023 foi imediata. Muitos recordaram como aquele discurso de "já está entregue" se repetiu na época e como, no fim, a reviravolta do campeonato acabou dando força à narrativa do treinador português. O usuário identificado como H fez questão de destacar justamente isso. Para ele, não se trataria apenas de jogo de cena, mas também de uma forma de reduzir cobranças em caso de derrota oficializada, e ao mesmo tempo manter um discurso de força mental caso o time conseguisse virar o cenário. Na visão desses torcedores, esse tipo de postura acaba soando como vitimismo, mas ainda assim influencia o ambiente externo. Outros rubro-negros foram na mesma linha, mas com foco no lado emocional. O perfil Mark Pendragon lembrou que a torcida do Flamengo aprendeu lições importantes lá atrás, em 2021, e que a palavra de ordem agora deveria ser equilíbrio. Ele reforçou que o time pode confirmar o título brasileiro em plena terça-feira e, mesmo assim, correr riscos na final, porque futebol não garante nada antecipadamente. Essa mistura de confiança e tensão traduz bem o clima vivido pelo torcedor às vésperas de dois jogos tão importantes. A fala dele ecoou nas redes sociais justamente por expor a ansiedade de quem sabe que o momento é crucial e que qualquer distração pode custar caro. Já o torcedor identificado como Thiago Coco chamou atenção para outra característica recorrente. Segundo ele, bastava recuperar entrevistas antigas do treinador português justamente em semanas que antecediam confrontos diretos contra o Flamengo. A lógica, segundo esse torcedor, era sempre a mesma: adotar um discurso de aparente fragilidade, de equipe desacreditada, e depois usar isso para motivar internamente os jogadores. A expectativa dele é que os atletas rubro-negros compreendam bem esse mecanismo e não deixem que esse tipo de narrativa influencie a preparação para as decisões que vêm pela frente. O ponto de encontro entre analistas e torcedores apareceu claramente no comentário de Rodrigo Reis. Ele sintetizou que o treinador português é hábil ao tentar tirar a pressão de cima do seu próprio elenco e, ao mesmo tempo, colocá-la inteira sobre o Flamengo. Para ele, a estratégia seria simples: se perder, dirá que já havia antecipado o desfecho; se vencer, poderá argumentar que conquistou algo grandioso mesmo partindo de uma situação desfavorável. É uma construção narrativa que funciona como mecanismo de defesa e, ao mesmo tempo, como potencializador de moral dentro do vestiário. Para Felipe Luiz, essa leitura tem um peso enorme, porque deixa claro que a disputa pela final começa muito antes do apito inicial. A repetição desse tipo de estratégia faz com que o Flamengo trate o momento com ainda mais cuidado. A comissão sabe que qualquer palavra pode gerar repercussão, e que a escolha do tom nas entrevistas faz parte de um cenário que influencia tanto a preparação quanto a expectativa dos torcedores. Felipe Luiz, que conhece profundamente os bastidores do clube e entende o comportamento da torcida rubro-negra, precisa equilibrar serenidade e foco. O objetivo interno é não permitir que discursos externos alterem o planejamento ou mexam com a confiança do grupo. Essa atenção aos detalhes acaba sendo essencial quando se fala de decisões em alto nível. Além disso, a lembrança recente das viradas históricas no campeonato reforça a necessidade de não cair em relaxamento. A possibilidade de conquistar o título brasileiro antes da final aumenta a intensidade emocional das próximas horas. O time precisa administrar a euforia da torcida, a expectativa criada e a pressão natural de quem está próximo de alcançar um grande objetivo. Nesse cenário, entender o jogo psicológico do adversário deixa de ser apenas uma vantagem e passa a ser uma exigência estratégica. E é justamente essa leitura fina que está sendo transmitida a Felipe Luiz nesse momento decisivo. No fim,
a mensagem central que chega ao elenco rubro-negro é clara. A decisão não se resume aos minutos jogados dentro de campo. Ela começa nas entrevistas coletivas, nas declarações públicas, nas provocações sutis e nas tentativas de transferência de responsabilidade. O Flamengo precisa manter os pés firmes no chão, sem permitir que discursos alheios criem distrações. O entendimento desse contexto se transforma em parte direta da preparação para o duelo que vem pela frente, tanto no campeonato quanto na final. E a certeza dentro do clube é que o aspecto psicológico será tão determinante quanto o desempenho técnico. Valeu, nação rubro-negra! Não esquece de deixar o like e se inscrever. Tamo junto em mais uma caminhada com o Mengão. Saudações rubro-negras e até o próximo vídeo. Rumo a mais conquistas!